Meus queridos irmãos e irmãs, todos vocês que com muita alegria estão aqui presentes, fazendo esse valioso trabalho de levar as pessoas que estão em suas casas a palavra de Deus, a liturgia toda de hoje, a força que tem a Eucaristia sobre a nossa vida. E você que se encontra em casa, aberto à experiência da fé, justamente nesta manhã em que Deus deseja alimentar ainda mais o nosso coração de vida e amor. É preciso que a gente caminhe constantemente guiados pela fé. A fé mora no coração que ama. A fé ela mora no coração que deseja se dedicar constantemente a Deus. A fé é esse caminho de ânsia interior, de sede de Deus, de busca por Ele, com aquele desejo no coração de andar sempre na presença do Senhor. Olha o que diz o Salmo de hoje, especialmente o seu refrão. É um brado de uma pessoa que tem fé, mesmo vivenciando sofrimentos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei. Eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou estar junto com o Senhor. Vou permitir que Ele me sustente com suas mãos. Que Ele me segure. Que Ele me fortaleça na caminhada. Que através dos meus gritos de dor, eu possa olhar para Ele e sentir minha segurança, minha âncora. E a palavra esperança significa âncora, aquele que me sustenta em meus desafios. Andarei. Então vamos caminhar com o Senhor. Caminhando com o Senhor, a gente vai se descobrir frágil, mas ao mesmo tempo fortalecidos, porque a vida é assim, a nossa vida é aqueles altos e baixos, a nossa vida é esse jogo de limites, a nossa vida é esta carne que pode adoecer, a nossa vida é esta carne que não aguenta nem um beliscão, enfim, a nossa vida não se concentra unicamente na carne. A nossa vida na carne é um desejo do céu. Então, por isso que a nossa humanidade se une à vida de Cristo, porque estando com Cristo, Ele vai nos fortalecer, continuar a nos fortalecer. Por isso que esta fé em Cristo, em Deus, é uma fé que precisa ser guardada. Por isso que a expressão do Salmo, no seu início, vai dizer: guardei a minha fé. Eu vou proteger esta fé, porque guardar significa proteger. Aquele que vigia a fé, para não deixar perder. Então eu não quero deixar que a minha fé se perca diante da morte que o mundo me favorece. Diante das lágrimas, diante do sofrimento. Eu quero guardar a minha fé. Mesmo dizendo, vai dizer o Salmo, é demais o sofrimento em minha vida. Mesmo sabendo que a gente sofre, mesmo sabendo que a gente vai se lamentar no caminho, mesmo sabendo que a gente vai derramar lágrimas na estrada, mesmo sabendo que as angústias vão pairar dentro de nós. Aí a gente vai dizer, guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Então guarda a fé no coração. Quem é que pode nos ensinar de maneira concreta como se guarda a fé? Primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje a gente chama até mesmo em nossas catequeses, quando a gente vai falar desse personagem bíblico, Abraão, o pai da fé. Aquele que se deixou guiar pela fé em seu íntimo. Sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele não perdeu tempo, tá bom, eu vou. Deixou tudo para trás
com o desejo de seguir esta voz de Deus em seu coração, de ir à terra que Deus mesmo há de mostrar. Se deixou guiar pela fé. Então, este mesmo Abraão agora é passado por uma prova terrível. Pensa aí, você, pai e mãe, ama demais o seu filho, sua filha. Aí de repente, uma voz, aquela mesma voz de Abraão lá atrás, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. A mesma voz, aí chega ao teu coração e diz assim: caminha, eu vou colocar você à prova. Você vai sacrificar para mim o seu próprio filho. Leva a lenha, leva a faca, leva tudo aquilo que é de costume para ver o sacrifício. Você faria isso? Guiado pela fé. Mas a gente sabe que Deus é o Deus da vida, promove a vida no mundo. Foi Ele mesmo que rasgou o céu. Eu já sei que tu tem fé, calma. Para com isso. Para com isso, porque Deus é o Deus da vida. Ele já sabe que tu ama mesmo a Deus. Ele já sabe que tu é capaz de dar tudo, até mesmo o teu coração, o teu filho. Ele já sabe o que significa a profundidade da tua fé, que não poupa nem o seu próprio filho para nos dar a salvação. Quem foi que fez isso? O próprio Deus. Aqui é uma prefiguração daquilo que Deus haveria de fazer conosco. Deus fez isso conosco. Deus fez. A segunda leitura vai dizer assim: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro coloca assim: Ele é por nós. Ó o Salmo: andarei na presença do Senhor, porque Ele vai me fortalecer. Se Ele é por mim, Ele vai me fazer vencer. A fé nos leva a dizer isso: Ele vai me fazer vencer. E se Ele vai me fazer vencer, quem é contra mim? Essa frase é como se a gente estufasse o peito e dizer: quem é contra mim? Hein? Eu estou lembrado de uma briga que aconteceu uma vez na internet e viralizou. Aí de repente uma menina bateu tanto na outra, aí depois de bater, ela levanta com aquela coragem: já acabou, Jéssica? Quer bater mais? Ou seja, é a mesma coisa. Se Deus é por nós, a gente está estufando o peito, ó. Lembra aí que você está estufando o peito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que Ele me fortalece, uma vez que Ele me dá coragem para vencer as tribulações da vida. Aí vai dizer um pouco mais: Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Gente, isso é muito amor. É muito amor. E esta é a nossa fé. Se uma criancinha, se alguém chega para você, ei catequistas, se alguém chega para você e pergunta o que é fé, é um Deus que te ama. Essa é a nossa fé. Nós temos um Deus, tem tantas religiões por aí, mas a gente é feliz por ter uma religião que acredita em um Deus que desceu do seu trono para doar a sua vida, a fim de nos resgatar, a fim de salvar a todos nós. Entregou, o verbo é esse, entregar. Veja, eu enviei mensageiros, eu enviei profetas, eu enviei tudo, mas eles não escutaram. Será que meus filhos vão escutar? É tudo de mim que eu ofereço para eles agora. Tudo de Deus Ele nos ofereceu. Jesus. Então ofereceu o Filho. E olha como diz a pergunta, porque é uma pergunta: Deus que não poupou
Ele não poupou. Não vou te poupar não, meu filho. Nem adianta. Eu amo. E o filho, que é o amor do pai, ele sabe, entende a linguagem do amor do pai e expressa isso. Houve um grande diálogo no céu. Bom, eu quero que você vá, então prove para este povo que eu amo. Não sei o modo, mas prove. E eis que a prova se dá na cruz. Durante toda a Semana Santa, nós vamos perceber isso. Um Deus que se deixa morrer para que a gente viva, para que a ressurreição aconteça. Mas este Deus, Jesus, foi anunciado desde o seu início. Por isso que foi escrito o Evangelho de hoje. A gente chama o Evangelho da transfiguração do Senhor. Um Deus transfigurado. Um Deus que transfigura no Monte Tabor é um Deus que vai se transfigurar no Monte do Calvário. Então os dois montes aqui estão em profunda união. Veja que ele leva, primeiro Jesus leva aqueles que são íntimos ao seu coração. Sempre esses vão estar junto, mais perto de Jesus, quando ele quer revelar algo de mais profundo. Pedro, Tiago e João. São eles que vão para o Getsêmani. É bem verdade que somente um vai estar na cruz. Mas, para você perceber que Deus convida sempre os íntimos ao seu coração. Chamou os que ele quis, os 12, mas chamou para expressar tudo de si, a sua divindade. Aqui nós estamos percebendo a divindade de Cristo, o poder de Deus na carne, na humanidade de Cristo. Por isso que se transfigura, por isso que muda, né? Ou seja, é Deus mesmo falando, é Deus mesmo agindo no mundo. Então ele pega na mão dos discípulos mais íntimos a ele e vai até um monte. Esse monte também, essa montanha, lembra o Monte Sinai. O Monte Sinai, o Monte do Sinal, o monte onde Deus dá a lei. Onde Deus dá a lei, é ali que ele vai manifestar a sua vontade, os seus ensinamentos. E é justamente na carne de Jesus que é dada a lei de Deus. Agora, não mais eu escrevo em pedras, como escrevi em pedras lá no Monte Sinai. Eu vou escrever na carne do meu filho aquilo que eu quero para a vida de vocês. Então, por isso que aparece Elias e Moisés, lembrando o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento falou a respeito de Jesus está aqui concentrado em Moisés e Elias. Moisés na lei, né? A gente sabe que foi Moisés que deu os 10 mandamentos. Jesus, ele pega os 10 mandamentos e resume, olha, é o amor, é amando a Deus com todo o teu entendimento, tua força, tua garra, tua coragem, teu estufamento de peito, como eu disse no início, com tudo de si, amando a Deus e depois sendo capaz de amar o seu irmão. Pronto. Se você vive isso, vivenciou os outros mandamentos. Então se concentre nisso, no céu, na terra. No céu, as coisas de Deus, na terra, as coisas humanas. Então, Moisés, a lei. Deus nos dá a lei. Elias é tudo aquilo que Deus profetizou através de todos os profetas. Todos os profetas estão agora em Elias. Ou seja, Elias significa tudo aquilo que Deus prometeu que haveria de fazer na chegada do Messias. Bom, agora com essas duas tendas, chega a tenda principal, que é do próprio Cristo. Então ele veio mesmo. Aquele que foi anunciado pelos profetas, a lei escrita em pedras está ao vivo, perante a humanidade,
ou seja, a humanidade que está aí representada pelos discípulos. Mas veja, se Jesus está aqui, é preciso que a gente olhe um outro testemunho. Uma vez que os profetas e Moisés, através da lei, anunciou a chegada de Cristo, se cumpriu a sua chegada, agora é a própria voz do Pai que vai testemunhar 100%. É Ele mesmo. Então agora não tem mais dúvida. Agora não há mais dúvida, porque é o próprio Pai que está dizendo. E o que o Pai está dizendo a respeito de Jesus? Este é o meu Filho amado. Escutai o que Ele diz. Bom, se é voz do Pai, é chamado na interpretação bíblica de bat-kol. É quando um texto sagrado tem uma grande pausa e o próprio Deus fala, né? Então o próprio Deus está nos dizendo: este é o meu Filho amado, eu estou apresentando para vocês o meu Filho. Escutai o que Ele diz. Significa que agora é o próprio Cristo que falará aos nossos corações, é o próprio Cristo que vai nos ensinar. Se o Pai está dizendo para a gente cumprir aquilo que Ele diz, significa que aquilo que Ele diz é para a nossa vida, é para a nossa existência. Ah, queridos irmãos e irmãs, Jesus diz que Ele é o caminho. Se Jesus é o caminho, queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de caminhar com Ele, de colocar nele as nossas angústias, de colocar nele esse tempo que estamos passando. Porque é passagem. Passou inúmeras pestes na humanidade, né? Passou inúmeras pestes. Veja que isso é uma dessas pestes que nós vamos vencer. Mas é preciso estarmos juntos, alimentando a nossa fé. Esta fé que não deve ser tirada de nós. Esta fé que a gente precisa guardar em nosso coração para fazer com que ela dê frutos em nossas atitudes. Esta fé que diz para todos nós: ah, eu quero andar na presença de Deus. Eu quero guardar esta minha fé para que este sofrimento que é demais em minha vida, eu possa encontrar força nele. Senhor Deus, Deus da nossa vida, Deus que paira em nossa existência, Deus que entra em comunhão conosco, nós estamos te pedindo, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós, Senhor, a força do teu amor, este teu amor que nos alimenta, que nos sustenta, este teu amor que acolhe diariamente as nossas lágrimas, este teu amor, Senhor, que escuta os nossos lamentos, as nossas tristezas, esse amor que faz com que a gente supere a vida. Porque, Senhor, não é fácil viver, não é fácil, Senhor, não está sendo fácil para todos nós estarmos experimentando esta pandemia. Essa pandemia, Senhor, está nos isolando, essa pandemia está nos distanciando. Se antes, Senhor, estávamos vendo uma sociedade isolada, individualista, parece que está piorando. Então, Senhor, fortalece a nossa vida, caminha sempre com a gente, alimenta a fé que foi produzida em nós no dia do nosso batismo. Lava, Jesus, a cada um de nós, purifica a nossa alma e faz com que a gente fique de pé e diga com toda a força do nosso coração: se tu, ó Senhor, é por nós, quem será contra nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora, queridos irmãos e irmãs, professar a nossa fé.